Ele a atacou sem motivo. Ela estava no lugar errado e na hora errada. Infelizmente, um psicopata cruzou a vida dela. Essa é a história de Bobby Ann McLeod. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Bobby Ann McLeod nasceu em 2003 em Plymouth, uma cidade portuária na Inglaterra. Bobby era cheia de vida, muito alegre e de bom coração. Ela morava com seus pais e um irmão mais velho. Bobby tinha uma personalidade brilhante de acordo com todos que a conheciam. Com dons artísticos, Bobby fazia desenhos, poesia e até roupas. Era apaixonada por música e adorava designer de interiores. Com 18 anos, em 2021, Bobby começou um curso de assistência social na faculdade. Ela queria ser enfermeira para ajudar as pessoas. Dia 20 de novembro de 2021, ninguém sabia que esse era o último dia de vida de Bobby Ann. O dia passou, ela ficou à tarde com a família e no início da noite falou para os pais que sairia para se encontrar com o namorado e alguns amigos. Era comum Bobby fazer isso. Ela deu um beijo no seu pai e disse: "Amo você". Essas foram as últimas palavras que o seu pai ouviu da sua filha. Bobby sai de casa perto das 17h45 e foi até o ponto de ônibus, bem próximo da casa dela. Mais ou menos 18h15, Bobby foi vista por um transeunte que estava esperando o ônibus também. Esse foi o último avistamento de Bobby com vida. Ela nunca voltou para casa. A princípio, a família não estranhou, porque ela era jovem e poderia ter se atrasado. Só isso. Até que o namorado de Bobby liga para a casa dos pais dela, por volta das 21h, perguntando se ela estava lá. A família McLeod simplesmente entra em pânico. Bobby havia saído para se encontrar com o namorado. O rapaz disse que ela não atendia o telefone e não respondia às mensagens, e que ela não chegou ao encontro. Os pais ligaram imediatamente para os amigos dela, para saber se alguém tinha alguma notícia. Eles vasculharam as redes sociais de Bobby para tentar achar alguma pista sobre o que poderia ter acontecido com ela. Também não encontraram nada e ninguém sabia de nada. A família vai até a delegacia de polícia registrar o desaparecimento da filha. Enquanto eles tentavam dormir, esperando que pela manhã tudo não passasse de um mal-entendido e que tudo seria esclarecido, a angústia era grande. Mas, infelizmente, eles tiveram uma triste notícia. Bobby ainda não havia sido encontrada. Ela não estava em lugar nenhum e a polícia não tinha rastro dela. No dia 21 de novembro de 2021, a polícia inicia uma investigação de urgência de pessoa desaparecida. O departamento de polícia responsável vai a público pedir ajuda para achar qualquer pista do paradeiro da jovem. Eles precisavam rastrear seus últimos passos. Através das câmeras de segurança, a polícia descobriu que Bobby havia chegado no ponto de ônibus por volta das 18h15, na noite anterior. Mas ela não entrou no ônibus. E para piorar o terror, o celular dela estava no ponto de ônibus. Alguém o encontrou às 19h15 do dia 20. Estava claro que algo aconteceu entre 18h15 e 19h15. O tempo estava passando e quanto mais passa o tempo, mais difícil é encontrar a vítima com vida. Além da polícia, toda a comunidade, junto com a família e os amigos, procuravam por Bobby Ann. Eles vasculharam parques, ruas, bosques, todos os lugares que puderam. Além de panfletos com o rosto dela estampado, foram espalhados por toda a cidade de Plymouth. Nas redes sociais, todos estavam compartilhando o desaparecimento. Toda a cidade estava extremamente engajada para encontrá-la. No terceiro dia, 23 de novembro de 2021, a busca por Bobby chega ao fim. Por volta das 15h45, a polícia encontra um corpo na área de Bovis End, em Plymouth, uma encosta arborizada
perto de uma lanchonete na praia. Quando os investigadores da polícia chegaram, eles já sabiam que era Bobby Ann. Os pais dela foram avisados que a filha havia partido. A descoberta do corpo ocorreu 2 horas depois de Cody Eklund, de 24 anos, ir até a delegacia de polícia para confessar que tinha sido ele. Cody era responsável pelo crime. Cody era manobrista de carro e guitarrista de uma banda de rock conhecida na região. Não tinha antecedentes criminais. Por conta própria, ele vai até a delegacia e diz: "Consegui. Eu sou responsável por isso." E ainda pediu um mapa para a polícia para mostrar aonde estava o corpo. Os policiais questionaram Cody por que ele havia feito aquilo. Ele revelou que atacou uma estranha no ponto de ônibus com um martelo e em seguida a levou num lugar remoto para continuar o ataque. E depois descartou o corpo. E que foi um ato impulsivo. E ele também deu informações de onde estava a arma que ele usou. E também disse as roupas que ele usava e o que fez antes e depois daquela cena de terror. Os investigadores conseguiram provar tudo o que ele disse, fora o sangue de Bob no carro de Cody. As imagens de câmeras na rua mostrando o trajeto que ele fez no dia do sequestro também foram cruciais. Ou seja, não tinha como ele escapar. Eram provas materiais e incontestáveis. Em 26 de novembro, os registros dentários confirmaram oficialmente que era Bobby Ann. A causa apontada pelo legista foi golpes na cabeça e no pescoço. Cody foi acusado de assassinato e preso, se declarando culpado em abril de 2022. Mas por que ele fez isso? Todos queriam saber. A polícia conseguiu dar um conforto para a família de Bob, mas as dúvidas perturbadoras e a incerteza absurda pairava na cabeça de todos. O porquê. Segundo Cody, o ataque a Bob foi aleatório. Ele disse que estava de mau humor naquela noite e resolveu dar uma volta. E quando viu Bob, lembrou da sua ex-namorada. Mas não havia nenhuma explicação plausível para o que ele fez. Não existe explicação plausível para que um psicopata faz. Eles fazem porque querem, porque dá vontade, porque eles sentem felicidade. Eles acordam um dia com essa vontade desenfreada e ninguém para eles. Eles vão lá e executam aquilo que lhe trará prazer. A polícia resolve averiguar a vida dele mais a fundo. Foi descoberto que Cody tinha obsessão por serial killers e crimes de cena de terror. Seu celular tinha milhares de fotos de corpos depois de ataques. Vocês sabem o que eu estou falando. E fotos de autópsia também. E por aí vai. Os investigadores descobriram que Cody fazia muitas pesquisas sobre serial killers, como Ted Bundy, por exemplo. Eu tenho vídeo no canal sobre Ted Bundy. É muito esclarecedor sobre o que significa ser um psicopata. Ted Bundy é o mais notório dos serial killers. Eu explico para vocês no vídeo, deem uma olhada. Cody era fascinado pela forma que o serial killer agia, pelo modus operandi dele. Com todas essas informações, a polícia entendeu que o fascínio mórbido e as fantasias que ele tinha sobre o assunto foram o motivo, o gatilho para ele fazer o que fez. E porque ele era um psicopata, psicopata faz isso mesmo. Cody saiu aquela noite para caçar uma vítima. Quando Cody colocou Bob na floresta, ela ainda estava viva. Vocês podem imaginar o que ela passou. Enquanto todos procuravam Bob, ele estava bem belo, vivendo a sua vida com os amigos, sem sentir nada. Típico de um psicopata. Eles não têm memória afetiva, eles não têm remorso, eles não amam nem os próprios filhos. Eles nascem assim, vivem assim e morrem assim. É biológico, não existe cura. Mas psicopata não se entregaria para a polícia. Se entregaria sim. Ed Kemper,
um outro notório serial killer ligou para a polícia e se entregou. Às vezes, um psicopata atinge um nível tão absurdo que não tem mais o que evoluir o seu modus operandi, que ele fica frustrado, desanimado e começa a achar a vida sem graça. Então, às vezes, eles preferem ir para a prisão para dar uma movimentada na vida deles, porque estava muito monótona. Sim, eles fazem isso. É a minoria, mas fazem. O Ed Kemper ajudou o FBI a traçar o Criminal Profiles, perfil do criminoso, ajudando o FBI a antecipar o que eles poderiam fazer, traçando um perfil psicológico de um psicopata, de um serial killer. Eu também tenho vídeo no meu canal do Ed Kemper. Dá uma olhada lá. Em maio de 2022, houve o funeral de Bob. A rua estava lotada. Muitas pessoas fizeram vigília. Muitas pessoas foram homenagear Bob Ann. Ela era bem conhecida e adorada por todos. Era uma pessoa maravilhosa. Não tinha nada que desabonasse a conduta dela. Eram multidões nas ruas no funeral de Bob Ann. A sentença de Cody foi prisão perpétua, tendo que cumprir 31 anos em regime totalmente fechado, podendo pedir condicional depois disso. A vontade de um psicopata, a mera vontade de um psicopata para sentir prazer num certo dia que eles escolheram, acaba com a vida de centenas de pessoas. Acaba com a vida da vítima, com o futuro dela, com a vida da família e de todas as pessoas à sua volta. Uma única pessoa é capaz de destruir centenas de vidas com apenas um ato, um impulso que eles tiveram para sentirem prazer, porque eles só pensam neles próprios. Eles não amam ninguém e não pensam em ninguém. Nada importa para ele. E eles não odeiam a vítima. A vítima é simplesmente uma coisa, um objeto no qual eles usam para se satisfazerem. Deixa um comentário para me ajudar, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.